dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar brevemente a noção de espaços invariantes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo é abordar brevemente os conceitos de espaços invariantes e relacioná-los com as matrizes que definem operadores lineares. Perceba que quando nós estamos trabalhando com um operador, este operador linear pode ser representado por uma matriz numa determinada base. O ideal é que esta matriz seja uma matriz diagonal, principalmente considerando problemas computacional, nos quais podemos eventualmente trabalhar com matrizes de ordem muito grande, ordem 100, ordem 200. Então, o ideal é que tais matrizes que representam esses operadores sejam as mais simples possíveis. Em particular, quando o operador é diagonalizável, a matriz dele é uma matriz diagonal e, portanto, fica bastante simples operacionalizar com ela. Contudo, nem todo operador pode ser diagonalizável. Portanto, o espaço invariante vem como uma ferramenta para auxiliar no trabalho com operadores que eventualmente podem não ser diagonalizáveis, mas podem assumir matrizes bastante interessantes e próximas da matriz diagonal. Portanto, sem mais delongas e sem mais demoras, passemos ao nosso estudo. Então veja, seja L de V em V, V é um espaço vetorial com dimensão finita, e L eu estou supondo que é um operador linear em V. E eu vou pegar W, um subespaço de V. Se quando eu calculo L em todos os elementos de W, a imagem de todos os elementos de W continua em W, então nós diremos que W é invariante sob L. Em outras palavras, você pode calcular L em qualquer elemento de W, que o resultado continuará dentro de W. Então, para dar um exemplo de um operador assim, então imagine que eu esteja trabalhando de R3 em R3 e o meu operador é dado por x menos y, x mais y, z. Eu vou mostrar que esse W, dado pelos x, y, z, tais que a última coordenada da terna é 0, este conjunto é invariante sob L. Então veja, para demonstrarmos isso, eu vou pegar W, um elemento da forma x, y, 0, este elemento está em W. Então, o que eu quero observar é que quando eu calculo o L de W, isso é calcular o L do x, y, 0. Que pela definição do operador, isso fica x menos y, x mais y, 0. Perceba que esse elemento continua em W, porque a última coordenada da terna ordenada aqui também é 0. Portanto, o que eu estou observando é que, como eu peguei um W qualquer e a imagem dele continua em W, eu estou dizendo então que W é invariante sob L. Uma observação que eu quero fazer considerando aquela definição é que o subespaço gerado por um vetor W não nulo é invariante sob o operador L se e somente se o W for autovetor de L. Na realidade, para demonstrarmos esta afirmação, num primeiro momento nós vamos observar o seguinte. Então imagine que eu tenha W, diferente do vetor nulo, um vetor de V. E no primeiro momento eu vou supor que o espaço gerado por esse W é invariante sob L. Então, como esse espaço é invariante
sobre L, o que eu posso observar é o seguinte, que, em particular, o L do W, ele pertence ao gerado pelo W. Mas isso significa, então, que o L de W, como ele está no gerado pelo W, ele é um múltiplo do próprio W para algum alfa real. E aí eu quero observar que aqui eu estou trabalhando com espaços vetoriais reais. Portanto, observando isso, o que eu estou mostrando é que W é um autovetor de L. Na realidade, ele é um autovetor associado ao alto valor alfa. Reciprocamente, agora o que eu vou supor é que eu tenho W, diferente do vetor nulo, um autovetor de L associado ao alto valor alfa e vou pegar um W1 pertencendo ao espaço gerado por W. A minha ideia é observar que L aplicado em W1 continua dentro desse conjunto. Então, o que eu quero observar no primeiro momento é que L de W1, como W1 está no espaço gerado por W, ele é um múltiplo de W. Então, ele é L de um beta vezes W. Como L é operador linear, isso é beta vezes L aplicado em W. Mas como W é autovetor associado ao alto valor alfa, então eu posso escrever que isso é alfa vezes beta vezes W. E isso, por sua vez, está no espaço gerado pelo W. E isso, então, encerra a nossa demonstração, porque eu estou dizendo que, neste caso, este espaço é invariante sobre L. Um outro fato que eu vou demonstrar é que se eu tiver um operador linear L e F é um polinômio com coeficientes reais de grau n, então o núcleo do operador f de L, neste caso f de L seria aplicar o polinômio em L ou compor o polinômio com o operador L. Então o núcleo deste operador é invariante sobre L. E mais ainda, se W for invariante sobre L, então W é invariante sobre f de L. Então vamos demonstrar essas duas afirmações. Então a primeira coisa que eu quero pegar é um polinômio f de t. E aí eu vou escrever esse polinômio como uma somatória. Então seria a somatória para i indo de 0 a n de a índice i ti. Essa somatória está pertencendo então ao conjunto dos polinômios de grau n. Então eu estou pegando o polinômio e escrevendo como somatória. Vou pegar então um elemento W1 que está no núcleo da f de L e vou tomar também um W2 em W. Daí, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: se o W1 está no núcleo de f de L, então, quando eu aplico f de L neste W1, isso dá o vetor nulo. Ora, mas isso implica então em dizer que quando eu considero a somatória para indo de 0 até n de AI, L elevado a I, isso tudo aplicado nesse W1, isso dá o vetor nulo. Como L é um operador linear, quando eu calculo L aplicado neste elemento, ou seja, somatória para indo de 0 a n de AI, LI aplicado em W1,
isso tem que dar o vetor nulo, porque L é um operador linear. E a imagem do vetor nulo por um operador linear dá o próprio vetor nulo. Mas isso me permite dizer, então, considerando que L é linear, que eu posso simplesmente escrever a L dessa somatória como uma somatória específica, já tirando esses coeficientes. Então isso ficaria a somatória para ir indo de 0 a n, de AI, L elevado a I mais 1, aplicado em W, e isso continua dando vetor nulo. Ou eu poderia escrever então o seguinte, que a somatória para indo de 0 até N, de AI, L, aqui está I mais 1, mas eu posso escrever como L aplicado em L de W1, isso tudo dá o vetor nulo. Mas isso significa então que quando eu calculo L de W1 no polinômio f de L, isso, na realidade, está dando o vetor nulo. E isso, por sua vez, significa então que esse L de W1 está no núcleo da f de L, que era o que a gente queria observar. Portanto, este núcleo é invariante sobre L. A segunda coisa que eu quero observar é que se o W2 pertence a W e o W é invariante sobre L, então a L de W2 pertence a W, a L2 de W2 pertence a W, e assim por diante, até chegar na Ln de W2, isso pertence também a W. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu pego a somatória para indo de 0 até N de AI, Li, W2, perceba, isso aqui nada mais é do que a soma de múltiplos de elementos de W. Então isso tudo pertence a W, ou seja, W é invariante sobre f de L. E era exatamente isso que nós gostaríamos então de demonstrar. Uma outra definição que é importante é a seguinte: imagine que eu tenho um subespaço vetorial de V e eu tenho L, um operador linear em V. Se o W for invariante sobre L, nós podemos pensar na restrição deste operador a W. A restrição deste operador será dada por este operador T, que vai de W em W, de maneira que T aplicado em W é o mesmo L aplicado em W. Este operador é linear e eu vou chamar de restrição, com a mesma ideia de restrição de função. Mas como W é invariante sobre L, na hora que eu chamo T e falo que T é igual a L em W, então eu estou garantido que T é uma função que assume como domínio W e leva como contradomínio o próprio W. Então por isso que eu estou falando uma espécie de restrição. E essa ideia é importante para este primeiro teorema que está na tela. Imagina que L de V em V é linear e W é um subespaço invariante de V sobre L. Então, L tem uma representação matricial em bloco. O que eu estou dizendo é que na hora que eu pegar a representação matricial de L, ela pode ser decomposta em 4 blocos. Um dos blocos só tem 0 e, em particular, essa matriz A é uma representação matricial da restrição de L em W. Então vamos demonstrar isso tudo. Então, para demonstrarmos isso, num primeiro momento, eu vou tomar o 1 até um determinado uj, eu vou tomar então uma base de W. E por hipótese, W é invariante sobre L. Se eu tenho uma base desse subespaço, eu vou estender esta base até uma base alfa, então composta pelos vetores U1, UJ, e aqui eu vou chamar V1, VK,
esta base agora do espaço vetorial V. E aqui, evidentemente, eu estou supondo que V tem dimensão finita. Agora, como W é invariante sobre L, o que eu posso dizer é o seguinte. Na hora que eu for calcular o L de U1, então quando eu vou pegar a representação matricial de L na base alfa, quando eu calculo L de U1, na realidade eu estou calculando a primeira coluna dessa matriz. Então eu já irei escrever como uma notação matricial. Então isso é A11, U1, mais A21, U2, e assim por diante, até chegar em AJ1, o J. Agora, W é invariante sobre L. Se W é invariante sobre L, a imagem dos elementos de W está em W. Portanto, como o 1 está em W, a imagem dele é escrita somente em função da base de W, porque a imagem dele está dentro do conjunto W. Então, dali em diante é tudo zero. Vou fazer isso então até chegar no L, o J, que vai ser dado então por A1J, U1, mais A2J, U2, mais, e assim por diante, até chegar então no AJJ, UJ. Agora eu vou calcular a L de V1. Então isso por sua vez vai ser C11, U1, mais C21, U2. Aí eu vou chegar aqui em CJ1, UJ. Mas como V1 está no conjunto V, ele necessariamente não precisa estar em W. Então eu posso continuar. Então, mais B11, V1, mais BK1, VK. Porque V1 está em V. Portanto, a imagem de V1 é escrita em função da base de V. E assim por diante eu vou até chegar no último, LVK. Então, este elemento ele pode ser escrito da forma C1K, U1, mais C2K, U2, mais CJK, UK, mais B1K, V1, e até o último elemento, BKK, VK. Isto posto, agora eu vou escrever a representação matricial de L na base alfa. Então, quando eu represento L na base alfa, veja, na primeira coluna vão estar as coordenadas que estão associadas à imagem de U1, ou seja, os coeficientes que estão associados à imagem de U1. Então, isso ficaria A11, A21, aqui eu teria um AJ1 e daqui em diante é zero. Aí eu tenho, seguindo até o elemento o J, então A1J, A2J, AJJ e daqui em diante é zero. Perceba que esta submatriz que eu estou destacando aqui nada mais é do que a matriz que vai representar a restrição de L ao espaço W, porque eu estou escrevendo os elementos da base de W em função dela mesma. Então isso seria a restrição de L a W. Agora, continuando, o que eu tenho agora no caso do V1 é um C11, C21, aí aqui eu chego no CJ1, só que ele continua, B11, BK1. E aí eu vou até o final, até chegar no vetor VK. Então isso ficaria C1K, C2K,
CJK. Aqui eu teria B1K. E aqui o último BKK. E perceba então que eu estou agora com uma matriz em blocos, que era exatamente o que eu queria mostrar. Portanto, a matriz que representa L nessa base alfa é dada por uma matriz A, que é a matriz que vai representar a restrição de L até W, uma matriz C, uma matriz B, e aqui é uma matriz composta só por zeros. Portanto, eu tenho uma matriz em blocos. E era exatamente isso que eu gostaria de demonstrar. Uma definição que é importante quando eu estou trabalhando com espaços invariantes é o seguinte. Imagina que eu tenho um operador linear definido no espaço V. E esse espaço V ele é a soma direta de subespaços W1, W2, WR, onde cada um desses W que compõem a soma é invariante sob L. Então imagine que eu vou pegar a restrição a todos esses subespaços, ou seja, L1 é a restrição de L a W1, L2, restrição de L a W2, até LR, que seria a restrição de L a WR. Então, nesse caso, eu vou dizer que o meu operador L é a soma direta dos LI, ou que L é decomponível nos operadores LI. E eu vou escrever desta forma. Então, eu vou pegar o operador L e usar a mesma notação para a soma direta. Ainda, eu vou dizer que, neste caso, os espaços W1, W2, WR reduzem L. Tudo isso, então, para a gente chegar neste teorema, que é importante, que ele se assemelha à ideia da diagonalização, embora eu esteja trabalhando com matriz em bloco, que diz exatamente o seguinte. Imagine que eu tenha L, um operador linear, e W1, W2, WR, subespaços de V invariantes sob L, e tais que o V pode ser escrito como uma soma direta desses subespaços. Então, neste caso, o operador L tem uma representação em bloco, onde cada um desses AI é uma representação matricial da restrição LI de L em WI. Em particular, essa matriz é chamada de soma direta, de A1, A2, AR, e eu também escrevo utilizando a notação de soma direta. Então, a demonstração disso é feita por indução finita. Então, eu vou começar fazendo para 2 subespaços. Então, eu vou supor no primeiro momento que o V é um W1 somado de maneira direta com W2. Então, eu vou pegar as bases desses subespaços. Então, eu estou pegando aqui o 1 até o determinado o R. E beta, eu vou supor que é de um W1 até um determinado WS, bases de W1 e W2, respectivamente. Então, nessas condições, quando eu considero gama, que é alfa união beta, isto é base de V. Tendo em vista que V é a soma direta de W com W2. Daí, eu quero observar o seguinte. Quando eu calcular L em U1, como o W1 é invariante sob L, então a L de U1 vai ser escrito somente em função dos vetores U1 até o R. Então eu posso dizer que ele é da forma A11, 11, e vou somando assim até chegar no AR1, o R. E aí eu vou seguir até o L de UR. Então ele é escrito da forma A1R, 1 mais ARR, o R. Agora, quando eu começo a calcular a L de W1, veja, a L de W1 está em W2, porque W1 é um elemento de W2 e W2 é invariante também sob L. Então, a imagem de W1, W2 até WS só pode ser escrita em função desses vetores da base beta. Então, isso na realidade acaba sendo B11 W1
E assim por diante eu vou chegar até um BS1WS. E aqui a L de WS, que seria o último vetor da base, então ele é dado por um B1SW1. E assim por diante até chegar no BSSWS. Então agora eu vou escrever a matriz de L em relação à base gama. Então quando eu considero L em relação à base gama, aí eu tenho que observar a ordem da base. Então começa pelos vetores da base alfa. E aí a imagem dos vetores da base alfa dependem somente da própria base alfa. Então a matriz que eu tenho vai ser da forma A11, AR1. Aqui é um 0, 0. E assim eu vou até chegar no vetor R. Então aqui eu teria o A1R, que ARR. E daqui por diante seria 0. E aqui está o 0. Quando eu passo agora para W1, W1 ele está no espaço W2 e ele é escrito somente em função dos vetores da base beta. Portanto, as coordenadas em relação à base alfa da imagem de W1 são todas 0. E somente aqui, agora que eu estou mexendo com os componentes referentes à base beta, é que aparecem componentes não nulos. Então, neste caso, eu tenho o B11, BS1. 0, 0. Então, aqui em cima seria uma matriz toda nula. E aqui eu faria, então, até chegar no WS, que aqui daria B1S, BSS. E isso, então, encerraria a matriz. Perceba que eu tenho, então, a matriz por blocos. Aqui eu tenho uma matriz A1, que seria a restrição de L, considerando somente o espaço W1, porque aqui eu estou escrevendo a imagem dos vetores da base de W1. Aqui é uma matriz composta por zeros, uma matriz composta por zeros, e aqui seria então a restrição de L a W2. Tendo aqui que eu estou pegando a imagem dos vetores da base de W2 e escrevendo em função dela mesma. Então, eu tenho para dois vetores uma matriz por blocos, uma matriz que se assemelha a algo diagonal. Agora eu vou continuar, supondo que o resultado seja válido, então, para R espaços, e vou mostrar que vale se eu conseguir decompor V em R mais 1 espaços. Então, para registrar isso, suponha que o resultado seja válido se o V for da forma W1 somado diretamente com W2, e eu faço isso até um determinado WR, pressupondo que esse R é maior ou igual a 2, porque para 2 eu já sei que é verdadeiro. Se o V puder ser decomposto agora com a soma de R mais 1 espaços, de maneira que cada um desses subespaços é invariante sobre L, então, o que eu posso dizer é que o V ele pode ser escrito da forma A somado direto com WR mais 1, onde este A nada mais é do que a soma direta de W1 até WR. Então aqui eu vou pegar alfa e beta, bases de A e WR mais 1, respectivamente, e vou considerar gama alfa união beta. Então, gama é uma base de V. Então, quando nós estamos trabalhando com a representação matricial de L na base gama, nós vimos que isso vai ser uma matriz por blocos dada por ATIL, 0, 0, e aqui é a R mais 1, onde ATIL é a matriz que vai representar a restrição de L até aquele conjunto A,
E a R mais 1 é a matriz que representa a restrição de L em WR mais 1. Só que da hipótese de indução, esse ativo pode ser decomposto em uma matriz diagonal por blocos. Portanto, isso aqui vai ficar a matriz A1, que seria a restrição de L a W1. Aqui é uma matriz que só tem 0, 0, 0. Aqui é A2, uma matriz que só tem 0. E assim por diante até chegar na última linha, que teriam submatrizes compostas somente por zeros. E aqui estaria o AR mais 1, que é exatamente o que eu gostaria de demonstrar. Portanto, quando eu trabalho com espaço invariantes, eu consigo pegar operadores definidos nesses espaços, desde que eles decomponham o espaço vetorial todo, e com esta decomposição eu também consigo escrever a matriz que representa este operador numa determinada base, como uma matriz que se assemelha muito à matriz diagonal, embora eu esteja trabalhando com uma matriz por blocos. E isso é importante quando nós não sabemos se é possível diagonalizar um operador ou quando não é possível diagonalizá-lo. Portanto, a ideia de espaço invariante é possibilitar a procura por uma representação matricial que seja a melhor possível, uma vez que essa não pode ser a matriz diagonal. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!